Pai, já chegou? Já chegou, pai? Pai, e agora? Pai, já chegou? Pai, falta muito? Pai, mas está chegando. Mas, pai, e agora? Pai, quanto tempo? Pai, que demora. Pai, já chegou? E agora, pai? Quanto tempo? Pai, parece que não chega nunca. Você já deve estar sabendo do que acontece com as crianças quando nós estamos levando elas para um lugar que elas querem ir muito, não é verdade? Não é dessa maneira? Talvez seu filho já agiu assim, mas talvez você não esteja nem pensando no seu filho, talvez você já pensou em você mesmo. Quando você estava com seu pai, com sua mãe, a caminho do parque de diversões, a caminho do parque aquático, a caminho de outro lugar muito divertido, você fazia isso, não é verdade? Seu filho deve fazer isso ainda até hoje, não é verdade? Crianças gostam, queridos, de parques de diversões, crianças gostam de lugares divertidos e elas anseiam, mais do que tudo, estarem naqueles lugares. Ela até mesmo não dorme à noite, muitas vezes, só pensando, amanhã é dia de ir ao parque, meu pai me prometeu. Mas nós olhamos isso na vida das crianças, nós pensamos às vezes que apenas as crianças criam essa expectativa tão boa por algo tão bom, não é verdade? Mas nós nos enganamos quando nós pensamos assim, porque perceba, nós também criamos expectativas por coisas boas. Quantos de nós já não ficamos ansiosos por uma viagem especial que a gente iria fazer? E eu estou falando daquela ansiedade boa, aquela expectativa, aquele desejo que você tem que esse tempo chegue logo. Quantas vezes nós não ficamos contando os dias? Nós não ficamos na cama ali parado e pensando como será aquela viagem, o que é que a gente vai fazer? Você que já casou e que fez festa de casamento, você que já foi noivo, você que já foi noiva, você sabe disso. Você viveu isso na prática. Antes do seu casamento, você estava ali contando os dias para o seu casamento e planejando tudo, absolutamente tudo, de maneira detalhada, não é verdade? A roupa que você vai usar no dia é pega com antecedência. As pendências para aquele dia da sua vida são resolvidas anteriormente. Todos os seus compromissos são desmarcados, porque você sabe que aquele é o dia do seu casamento e você não pode faltar. Tudo, absolutamente tudo, é feito pelos noivos para que naquele dia nada os impeça de comparecerem ao altar, de comparecerem na sua cerimônia de casamento. E perceba, eles não fazem isso com tristeza no coração. Não fazem isso com lamentar no coração. Pelo contrário, eles fazem isso com extrema felicidade, com grande expectativa. Eles aguardam aquele dia que eles tanto esperaram. Será que você consegue perceber algo comum em todas essas coisas? Na vida de uma criança, na vida de um casal que vai fazer uma viagem, na vida de um casal de noivos que vai se casar. Será que você consegue perceber algo em comum em tudo isso? Sabe o que tem em comum aqui? Nós criamos expectativas. O ser humano cria expectativa e se alegra quando tem à frente dele algo precioso a ser feito. Nós ansiamos por isso, nós nos preparamos, nós lutamos para nos mantermos nesse caminho e para desfrutarmos dessas coisas boas que nós tanto gostamos. E, querido, não é errado criar expectativa. Deus nos fez assim. E isso faz parte até da nossa vida como crente, você percebe isso? Todo aquele que faz parte do povo de Deus deve viver cada segundo da sua vida com uma expectativa maravilhosa. Qual é? O dia da volta do meu Senhor. O dia que os portais do céu serão abertos e que Ele romperá os céus e que Ele virá para estar conosco. Perceba, nós devemos viver numa intensa expectativa da volta do nosso Deus, daquele que é o Cordeiro de Deus, daquele que tira o pecado do mundo, porque nós o amamos, porque nós queremos estar com Ele,
porque a nossa alma o deseja, o almeja, como o salmista diz, mais do que os guardas anseiam pela manhã. E se não é errado criarmos expectativas, e se nós constatamos que nós criamos expectativas para coisas boas. E nós estamos aqui em um momento de um salmo de romagem, onde esses homens estão caminhando em direção ao culto, estão caminhando para adorarem a Deus. E nós olhamos que esses homens daqui cantavam esse salmo com essa expectativa de chegar lá. Nós precisamos nos perguntar hoje, se nós criamos expectativas para estarmos aqui. Você precisa se perguntar hoje, eu preciso me perguntar hoje, se esse momento pelo qual nós estamos aqui, ele foi ansiosamente esperado por mim e por você. Alegremente esperado por mim e por você. Porque é assim que a Escritura diz que esse momento deve ser. É assim que a Escritura diz como nós devemos estar antes desse momento tão precioso que nós estamos agora, servindo e adorando ao Senhor, porque a Escritura nos mostra isso. Nós vemos isso aqui em mais um salmo de romagem. Agora esse salmo, composto por Davi, cantado pelos peregrinos que iam a Jerusalém, adorar ao Senhor, servir ao Senhor, cultuar ao Senhor. E o que nós encontramos tanto no salmista Davi, como nos peregrinos que estavam peregrinando para adorarem a Deus, é um povo que desejava o culto. É um povo que tinha expectativa por isso. É um povo que tinha alegria nesse momento tão precioso. E é assim que nós vemos o povo de Deus viver em toda a Escritura. Quando o povo estava sendo fiel ao Senhor, o povo desejava se alegrar nessa possibilidade tão grandiosa, cultuar junto ao Senhor como povo do pacto. A minha ideia era pregar todo esse salmo hoje, mas eu não consegui. Esse salmo é tão belo, estudando ele, eu parei apenas nos 2 primeiros versículos, e uma lição muito preciosa, que o Senhor nos ensina logo de cara aqui, nesses 2 primeiros versículos. O Senhor nos mostra que deve haver alegria, e deve haver expectativa em nossos corações, para o momento de culto público. Ora, leia mais uma vez na sua Bíblia, se isso não é verdade. Versículo 1 e 2. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. 2 versículos. Extremamente pequenos, 2 frases. Mas, queridos, quantas verdades nós temos aqui. E como nós somos chamados, como povo de Deus, a nos transportarmos para aquele momento. A pensarmos como um peregrino, no contexto que eles cantavam esse salmo. A nos colocarmos no lugar dele, no lugar deles, no lugar daquele povo. Imagine o povo todo, indo, se deslocando de vários lugares, mas com o mesmo propósito. Com um único propósito estabelecido. Nós estamos indo adorar ao Senhor. Era assim que acontecia. E veja, eles poderiam ir murmurando. Poxa, que porcaria, que droga. Nós estamos caminhando aqui, no sol quente, no frio à noite, cheio de perigo. A mulher poderia olhar para o marido e dizer, está vendo o que você faz? Está me trazendo para um momento, mas a gente está caminhando tanto, estou cansada. Os filhos poderiam virar para os pais e dizerem, eu não quero servir a esse Deus me manda caminhar para adorar a Ele. Esses homens poderiam até mesmo voltar no meio do caminho e abandonar a caminhada, mas veja, eles não iam murmurando, eles não iam reclamando, eles não iam tristes, eles não iam cabisbaixos, pelo contrário, eles iam cantando. Afinal, a Bíblia fala que a boca fala daquilo que está cheio o coração. E quando eles estavam indo, então, em direção ao templo de Deus, o que eles faziam no caminho, e é por isso que são chamados de salmos de romagem, salmos de romaria, eles iam caminhando, iam cantando, iam louvando a Deus, em alta voz, exaltando ao nome do Senhor, chamando as pessoas que estavam ao seu redor para louvarem a Deus também. Aqueles que fazem parte do povo de Deus. Hoje em dia nós perdemos muito, queridos, o prazer de Copa do Mundo, não é verdade?
Se você se transportar aí para 10, 15 anos atrás, a gente tinha uma cidade diferente em época de Copa, não é? As ruas eram pintadas, os carros tinham bandeiras, colocava bandeirinha do lado, bandeira na frente, bandeira nas casas. Nós chegávamos no nosso trabalho e algo engraçado, às vezes, nesse dia a dia, acontecia. Porque, perceba, nesse dia a dia as pessoas falavam umas com as outras, até mesmo sem se conhecerem. Era a gente passando no carro, buzinando, não é? Mostrando a expectativa do jogo que ia acontecer logo mais. É a gente botando a cabeça fora do carro e gritando: vai Brasil! Não é verdade? Hoje tem jogo, vamos para cima! Era a gente num trabalho, se organizando para sair mais cedo e dizendo um para o outro: vamos lá, vamos arrumar tudo que tem para arrumar aqui, para a gente sair logo, para a gente poder parar, porque vai dar a hora do jogo, a gente tem que estar lá. E veja, anteriormente nós tínhamos essa grande expectativa, não é, para os jogos da seleção brasileira, durante a Copa do Mundo. Nós tínhamos isso, mas o povo de Deus tinha uma expectativa ainda maior quando ia adorar o Senhor. Perceba, eles estavam todos preparados. Eles organizavam tudo. Eles deixavam, não sei se você consegue entender isso. E como é precioso o Salmo de Romagem para a nossa vida, porque perceba, quando um judeu saía da sua terra para passar dias andando para adorar o Senhor, ele estava deixando tudo aquilo que ele tinha para trás. A sua lavoura, os seus bois, os animais que ele possuía, o comércio que ele tinha era fechado, percebe? Tudo aquilo que aqueles homens tinham, que estava sob seu domínio, é deixado para trás. E veja, eles não sabiam se iam voltar e a sua lavoura ainda ia estar lá intacta. Se eles iam voltar e seus animais ainda estariam vivos. Eles trancavam a porta de casa, talvez, mas não sabiam se quando voltasse a casa tinha sido roubada. Ainda que deixassem pessoas ali cuidando, eles não tinham garantia nenhuma. Eles não sabiam se seus funcionários iam roubar os seus negócios. Mas mesmo assim eles saíam, mesmo assim eles deixavam tudo para trás, mesmo assim eles andavam dia após dia para adorar ao Senhor. Sabe por quê? Porque eles tinham uma meta, porque eles tinham um destino. Eles iam à casa do Senhor, e esse evento era grandioso, esse evento era festivo, e semelhantemente à Copa do Mundo, o povo ia no meio da rua, em direção a Jerusalém, chamando os seus irmãos. Eles não estavam querendo ir sozinhos, eles não estavam querendo ir calados, eles não estavam querendo guardar aquela coisa boa só para eles, não. Eles iam chamando os seus irmãos, é isso que nós vemos aqui, veja. Alegrei-me quando o quê? Quando me disseram, alguém me disse, o quê? Vamos à casa do Senhor. A imagem que você pode imaginar, então, é de um povo passando pela cidade, batendo a porta um do outro e dizendo: hoje é o dia, vamos à casa do Senhor. É de dias anteriores à viagem, o povo batendo lá, dizendo: ó, está chegando o dia, vamos à casa do Senhor, se organiza, como é que estão os teus negócios, como é que está a tua vida. Querido, isso deveria ser um momento de tremenda alegria para quem chamava, porque a boca fala daquilo, o coração está cheio, mas também deveria ser um momento de grande alegria para quem ouviu o convite. Porque é isso que o salmista diz: eu me alegrei quando alguém me chamou. Eu me alegrei quando alguém me disse: vamos à casa do Senhor. Eu me alegrei. É assim que se sente o coração do homem de Deus, meu irmão. É assim que se sente o coração da mulher de Deus. É assim que se sente o coração de um crente verdadeiro que serve ao Senhor, quando ele é chamado para adorar a Deus. Ele se alegra, ele exulta. E perceba então, um homem e uma mulher de Deus não vão ao culto por obrigação. Um homem e uma mulher de Deus não vão ao culto por religiosidade morta. Um homem e uma mulher de Deus não vão ao culto para prestar contas à igreja e dizer: ó, pastor, pode dizer que eu estou aqui, dá o cheque, marca a presença. Um homem e uma mulher de Deus vão ao culto, não porque isso faz parte apenas da sua rotina. Ah, chegou domingo e a gente tem a prática aqui em casa, e todo domingo à noite a gente ia à igreja, de manhã a gente ia à igreja. Não. Um homem, uma mulher de Deus, juntamente com seus filhos, vão ao culto por prazer. Vão ao culto porque amam a Deus, amam obedecer os seus mandamentos. Vão à igreja porque tem prazer de obedecer a Deus e prazer de adorar ao Senhor. É isso que o texto nos traz. É isso que esse versículo nos mostra.
alegrei-me. Meu coração foi tomado de alegria, meu coração foi tomado de regozijo, quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu quero estar lá. Mas por quê, meu querido? O que é que havia na casa do Senhor, naquele tempo, para atrair tanto o desejo desses homens? O que é que havia no templo do Senhor, para que esses homens ficassem tão felizes e deixassem tudo o que eles tinham para trás, sem se preocupar com a sua vida, e ir em direção à casa de Deus? O que é que tinha de tão bom ali, que fazia esses homens irem para adorar o Senhor com tanta alegria? Acaso eles estavam desejosos de ir ao templo, porque lá no templo, quando eles chegassem, ia ter um rapaz tocando violão, outro tocando guitarra, um pianista tocando uma música linda, e ele ia ficar arrepiado, e ele ia dizer, eu quero sentir aquele arrepio, eu quero ir à casa do Senhor para me arrepiar todo, porque aquele grupo de louvor é fantástico. Eu não vejo a hora de ver aquele grupo cantar. Acaso eles estavam querendo ir à casa do Senhor porque eles iam encontrar um ambiente acolhedor, onde iam receber tapinhas nas costas, ouviriam que eles são pessoas boas? Será que eles estavam querendo ir lá porque eles iam encontrar um local confortável, com ar-condicionado, cadeira confortável, para que eles pudessem descansar e fugir do calor? Será que eles estavam querendo ir à casa do Senhor porque teria um coach lá falando que eles podem vencer, que eles são capazes de tudo, que eles são especiais para Deus? Será que eles estavam querendo ir à casa do Senhor porque teria um homem lá contando piadas que faziam eles rirem e eles estavam tristes e precisavam de um piadista? Será que eles estavam querendo ir à casa do Senhor porque ali estavam seus amigos de muito tempo, onde eles iriam se reunir e matar a saudade daqueles amigos? Queridos, o salmista está falando aqui do templo, e o que acontecia no templo era algo completamente diferente disso tudo. Chegando no templo, o salmista não ia encontrar essas realidades, ia encontrar algo completamente diferente. Eu não sei se você tem imagem do templo na sua mente, se você já leu a Escritura e sabe o que acontecia ali. Quando chegava no templo, já perto do templo, ele não viu uma enorme igreja iluminada, bonita, com vitrais, que atraía a sua atenção. Nossa, que lindo, eu quero estar ali. Sabe o que é que ele via? Ele não ouvia uma música tocando. Ele não via ar-condicionado. Ele não via pessoas na frente para abraçarem a ele. Não. Quando o peregrino estava chegando perto de Jerusalém, a primeira coisa que ele via, sem sombra de dúvidas, era fumaça. Era fumaça que subia do templo. Quando ele começava a chegar mais perto do templo, ele começava a sentir o cheiro dos animais sendo queimados como holocausto ao Senhor. Quanto mais ele se aproximava do templo, mais forte e detalhado esse cheiro ficava. Chegava um momento que ele não ia apenas sentir o cheiro de fumaça, ele ia sentir o cheiro também de sangue, ele iria sentir o cheiro também de urina, ele iria sentir o cheiro também de fezes. Ele iria começar agora a ouvir um barulho, e esses barulhos não eram barulhos agradáveis de músicas de louvor maravilhosas tocando. Era cheiro de sangue, cheiro de carne sendo queimada, cheiro de fezes, cheiro de urina, barulho de animais aos berros que estavam sendo sacrificados, barulho de facas talvez sendo amoladas, de carne sendo rasgada, dos sacerdotes tripando aqueles animais. O som que eles ouviam era o som das pessoas andando, trazendo seus animais para o sacrifício. O som dos sons terríveis dos animais ali sendo sacrificados. Você tem ideia do que é isso? Cheiro de fezes de animal, cheiro de urina de animal, cheiro de sangue sendo derramado, cheiro de animal sendo queimado.
barulho terrível, que só lembrava a morte. Os animais estão morrendo um após um. Os animais estão sendo sacrificados um após o outro. Era esse o relato do templo. Era assim que o templo estava. Era assim que o salmista encontrava o templo. Agora eu quero perguntar a você, meu irmão, o que é que há de atraente nisso? O que é que há de belo nisso? Cadê o show? Cadê a liturgia feita para agradar os homens? Cadê os solos de guitarra? Cadê o conforto? O que é que tinha de tão atraente que mesmo assim, nesse local que parece tão terrível, tão assustador, que não cheirava bem, que não tinha um bom som, mesmo assim fazia o homem sair e andar dias para adorarem ao Senhor? Talvez você esteja se perguntando isso e pensando e quebrando a sua cabeça e até agora você não tenha conseguido achar. Pastor, como é possível alguém querer estar nesse lugar? Pastor, como é possível alguém falar que se alegra em estar nesse lugar? Pastor, como é possível alguém almejar tanto estar nesse ambiente? Eu não consigo entender. Querido, nesse cenário, o bem mais precioso e mais atraente, ainda que você tente procurar e não ache, está bem diante dos seus olhos. E esse cenário mostra para você aquele que é o bem mais precioso de todos. Porque quando o judeu estava no templo, quando o judeu via os sacrifícios, ele sabia o que aqueles sacrifícios significavam. Um judeu sabia o que estava acontecendo ali. Um judeu sabia que o sangue de animal nenhum poderia perdoá-lo do seu pecado. Um judeu sabia que nenhum animal que morresse poderia tirar sua culpa, mas um judeu sabia que cada animal que era sacrificado ali estava anunciando aquele que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo e que seria sacrificado no nosso lugar. Um judeu, quando entrava no templo, ele tinha essa maravilhosa, bendita certeza. Esse show de horrores aqui, que acontece no templo, essa coisa tão horrenda, ela é apenas uma sombra de algo muito mais horrendo que vai acontecer com o meu Salvador. Ele vai morrer por mim. Mas ele não sentia apenas o peso da morte. Ele sentia também alegria no seu coração, porque é o fato de que um dia o nosso Cristo morreria por nós, que nos traria redenção, que nos reconciliaria com Deus. Quando o judeu então entrava no templo, ele observava que ali estava claramente demonstrada a mensagem de que Deus faz paz com o seu povo por meio do seu Filho. Estava plenamente demonstrada a mensagem de que Deus nos reconcilia com Ele por meio da morte de Cristo. Estava demonstrada a mensagem de que aquele povo poderia agora servir a Deus, porque um dia o Filho de Deus morreria no seu lugar. É por isso que eles largavam tudo, é por isso que eles deixavam tudo para trás, é por isso que eles corriam risco na viagem, é por isso que o coração deles desejava estar ali, é por isso que eles se alegravam só de imaginar que eles iam à casa do Senhor, porque eles chegariam lá e eles adorariam a Deus, e cada homem se veria ali, em cada sacrifício feito, como um membro do pacto, como alguém que faz parte do povo de Deus, como um homem redimido, como um homem salvo, como um povo que adora ao único Deus verdadeiro que fez paz com ele por meio do seu Filho. Cada judeu, quando olhava para os animais sendo mortos, quando sentia esse cheiro de sangue, esse cheiro de carne queimada, esse cheiro de sujeira, sabe o que ele olhava e dizia? É essa a consequência do meu pecado. O que o judeu poderia claramente pensar é isso que eu mereço morrer, eu deveria estar no lugar daquele animal, era a minha cabeça que deveria ser esfolada, eu merecia estar ali.
mas um dia Ele vai morrer por mim. Um dia Ele vai morrer no meu lugar. Querido, o que é mais gracioso e o que é mais grandioso do que isso? O que mais poderia atrair o coração de um homem do que entender que ali ele celebrava no culto a redenção do Senhor? Sabe qual é a resposta? Nada. Porque não há nada que possa atrair mais o coração de um homem a vir à casa do Senhor do que o próprio Deus, reconciliando o homem com Ele por meio do seu Filho. Deus é superior a tudo, queridos. O seu Evangelho é superior a tudo. É o seu anúncio de que Ele nos redime e de que Ele nos chama para termos comunhão com Ele. Nós, quando chegamos a esse local para adorar a Deus, nós entramos na presença de Deus por meio do seu Filho que nos redime. Nós adoramos a Deus pela capacitação do Espírito Santo que nos usa. Como é que você pode chegar aqui hoje e dizer: eu não tenho alegria, pastor, eu não tive nenhuma expectativa para esse momento, eu simplesmente vim? Você entende o que está acontecendo aqui? Talvez você esteja dizendo: mas pastor, eu entendo, naquela época eu entendo, os homens viam esse show de horrores, eles tinham essa questão visual na frente deles, eles viam os animais sendo mortos, e ali eles eram tremendamente lembrados de Jesus, e do sacrifício dele pelos seus pecados. Mas hoje, pastor, cadê o cordeiro? Eu não consigo vê-lo. Mas hoje, pastor, cadê os animais sendo mortos? Eu não consigo enxergá-lo. É por isso que eu não consigo entender. É por isso que muitas vezes eu me esqueço da importância que o culto tem na minha vida. É por isso que às vezes eu não entendo quão precioso é esse momento. Meu querido, se essa é a sua fala, se você não consegue ver Cristo e a seriedade do seu pecado todo domingo do culto, como é que isso é possível? Porque todo domingo no culto o cordeiro não é morto, mas o cordeiro é pregado. No púlpito dessa igreja, o sacrifício do santo cordeiro é pregado. Assim como os animais anunciavam a morte de Cristo, a sua morte hoje é muito mais clara para nós do que era para aquele povo. O seu Evangelho hoje é muito mais sublimemente anunciado para nós do que para aquele povo. Afinal, hoje nós temos muito mais revelação, hoje nós temos muito mais ensino da parte do Senhor do que aqueles homens. Como é que você hoje pode não ter alegria de vir ao culto e de ouvir Cristo Jesus, o seu Redentor, sendo anunciado, os seus pecados sendo perdoados? Aqueles homens viviam na época das sombras, meus irmãos. Os animais eram sombra, uma sombra chega antes da gente. A gente vê a sombra primeiro do que a pessoa, e assim eram os animais. Eles viviam pela sombra, nós não temos mais sombra, nós temos Cristo já vindo. Ele já veio, já morreu, já ressuscitou, nós temos muito mais revelação. A gente não vive mais em época de sombra, a gente vive hoje em uma época de luz, brilhando, radiante e incessantemente. E aqueles homens tinham alegria de adorar ao Senhor, como é que nós não temos? Aqueles homens iam ao templo, e naquele templo havia um lugar chamado de Santo dos Santos. E esse lugar era separado, havia um véu. Naquele lugar Deus se manifestava de maneira toda especial. Mas o homem não podia entrar lá. Os homens ficavam fora. Apenas o sacerdote, uma vez no ano, com um sacrifício, entrava lá. Você consegue entender essa realidade? Eles tinham prazer de ir, mas eles não podiam nem entrar no Santo dos Santos. Só que após Cristo, quando o nosso Cristo vem, Ele morre e algo acontece. Mateus 27:51 vai nos dizer que o véu do santuário foi rasgado de alto a baixo quando Cristo morreu. Você entende? Quando Jesus morre, aquela época de sombra se acaba, o véu é rasgado, e agora nós podemos entrar na presença de Deus, nós podemos entrar no Santo dos Santos. Sabe o que é que você está fazendo aqui?
Quando você se junta com seus irmãos, nós entramos juntos hoje no Santo dos Santos, nós entramos juntos hoje na presença do Deus Todo-Poderoso, de uma maneira toda especial, com muito mais plenitude, com muito mais glória, graça, majestade, domínio e poder, que nós podemos ver hoje. Ainda que nossos olhos não vejam, mas nós entramos pela fé, nós sabemos que Ele está aqui, nós não possuímos mais um véu, meu querido. Nós entramos juntos por meio de Cristo no Santo dos Santos. Você tem ideia disso? É essa a razão da gente vir aqui. Deus, Ele é a razão principal da gente se congregar. Porque Ele marca o encontro conosco, porque é Ele que nos convoca, porque é com Ele que nós nos encontramos. O Senhor amado de nossas almas, meu irmão. É por isso que precisa haver alegria. É por isso que precisa haver expectativa em nossos corações quando nós vamos ao culto do Senhor. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Você pode dizer isso hoje verdadeiramente? Isso é uma realidade para você todo domingo. Você pode viver a Escritura hoje e dizer: eu vivo isso. Eu me alegro. Eu regozijo-me. Quando me dizem: vamos à casa do Senhor. É assim que o crente vive. Não há outro modo de nós vivermos. O texto continua e vai dizer: pararam nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. E há duas perspectivas grandiosas nesse pequeno versículo. A primeira delas é a imaginação do povo. Quando estavam no caminho e cantavam isso, percebe? Era assim que o cântico era cantado, no caminho. Eles estavam cantando: pararam os nossos pés junto às tuas portas. Veja, os pés não tinham sido parados ali ainda, eles estavam no caminho. Eles estavam andando, mas estavam cantando isso. Alguém que canta isso só tem certamente a perspectiva de que eu não vejo a hora de pisar em Jerusalém. Eu não vejo a hora de chegar lá. Nós vamos chegar lá, nós vamos colocar nossos pés na cidade onde está o templo de Deus, onde está o povo de Deus. Nós iremos juntos adorar a Deus como povo do Senhor. Dá para perceber o desejo do povo em cantar isso. Dá para você perceber que eles não estavam indo a um lugar qualquer, mas que eles realmente desejavam estar ali. Veja, isso é antes. Não é só chegar aqui e dizer: eu me alegro, eu estou aqui. Eu ouço louvor, eu louvo a Deus, eu estou aqui, é bênção. Não, isso é antes. É a alegria que vai consumindo antes. É o desejo que vai consumindo antes. Você quer trazer para os nossos dias hoje? É você estar na segunda-feira e dizendo: vai chegar o domingo. É você estar na terça e dizendo: o domingo vai chegar. Na quarta-feira, está chegando o domingo. Na quinta, na sexta, no sábado, você está lá. Eu não vejo a hora de acordar. Eu não vejo a hora de botar roupa. Eu não vejo a hora de ir à igreja. Veja, eu não vejo a hora de botar os meus pés junto do povo de Deus. Pense no povo. Eles estavam separados, mas em Jerusalém se juntavam. É similar a nós hoje. Nós vivemos na nossa casa, mas nós nos juntamos. É a mesma perspectiva. Pararam nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Expectativa pura, desejo ardente. Mas não apenas isso. A outra perspectiva que nós temos aqui é a chegada do povo. Agora imagina aquele povo chegando. Cantava durante o caminho, agora chegava na cidade. Imagina aquele povo colocando seus pés na cidade. Entrando na cidade dizendo: foi uma longa jornada para trás. Foi muito difícil, mas agora a gente chegou, agora nossos pés estão aqui. E eles paravam e observavam tudo. Como é bom estar aqui. Eles não entrariam na igreja, como às vezes a gente entra, já percebeu? Quantas vezes você já entrou na igreja sem expectativa? Quantas vezes você já entrou na igreja sem alegria? Quantas vezes nós entramos aqui como se fosse uma coisa comum, uma coisa mais comum que a gente faz todo domingo?
Queridos, sejamos sinceros, não é assim que a gente faz. Seja sincero com você mesmo. Isso quando a gente não chega atrasado e não está nem aí. Quantas vezes a gente chega lá mexendo no celular, desatento, pensando nos problemas de amanhã, preocupado com a roupa da irmã que está amassada, senta na cadeira e tipo, está nem aí, o culto vai começar, a gente está lá conversando, o louvor começa, a gente continua nem aí. Você percebe que isso é estranho à palavra de Deus? Você percebe que está faltando zelo, prazer, desejo, expectativa, porque você vai adorar a Deus? Mas muitas vezes é assim que nós fazemos. Os salmos de romagem são preciosos, eles checam o nosso coração, eles nos confrontam. Veja, pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. A nossa tradução ainda traz uma exclamação, porque essa é a ideia mesmo. Como é bom. Não era como a gente age com a igreja que acontecia com os judeus. Eles botavam os pés em Jerusalém, cidade onde o povo de Deus habitava. Servia a Deus junto, onde o templo estava. E a ideia aqui é como se eles tivessem na mente deles o senso de onde eles estavam. Sabe o que era Jerusalém para o judeu? O melhor lugar da terra. É assim que é Jerusalém para um judeu. Ainda hoje. O melhor lugar da terra. Aquele pedacinho do céu, onde o povo se juntava, onde o povo adorava a Deus, o povo que faz parte do pacto. Hoje em dia, Jerusalém é uma cidade como outra qualquer. Israel é um país como outro qualquer. Mas naquele tempo não. Naquele tempo não. Lá era onde o povo de Deus se juntava para adorar ao Senhor. Hoje, com o rasgado véu, com o evangelho sendo pregado a toda a terra, nós não temos mais um povo chamado Israel que se reúne em um local determinado. O Israel de Deus é a igreja, composta por povos de todos os tipos, todas as tribos, povos, línguas, nações. Hoje em dia, Jerusalém e Israel são prefiguradas pela igreja de Cristo. A igreja do Senhor é o Israel de Deus. A nossa Jerusalém é aqui. Um local em que nós nos ajuntamos. Eu não estou falando de um templo. Eu não estou falando dessas paredes. Se nós saíssemos daqui e fôssemos para uma quadra daqui do lado cultuar a Deus, lá seria a nossa Jerusalém, nós seríamos Israel, o local em que nós nos ajuntamos para servirmos, para cultuarmos ao Deus do pacto. O local onde Deus habita. Deus habitava no templo e hoje Deus habita no templo, e quem é o templo somos nós. A Bíblia nos ensina isso, nós somos pedras desse templo, um edifício vivo, do qual Cristo é a pedra angular. Nós, quando nos juntamos como igreja, queridos, somos o Israel de Deus, a Jerusalém, o local onde Deus habita e onde nós juntos cultuamos a Ele. Ora, o salmista adorava a Deus onde ele estava, mas ele ansiava estar junto. Nós podemos adorar a Deus na nossa casa, mas não tem nada mais sublime do que nós estarmos juntos, servindo a esse Senhor. Portanto, meu amado irmão, nos juntarmos como igreja deve ser o nosso prazer. Nós não deveríamos entrar aqui como se fôssemos fazer uma coisa qualquer. Nós não deveríamos entrar aqui como se fôssemos cumprir tabela. Entrar no culto é contemplar a beleza sublime desse momento. É ter em mente que algo grandioso vai ser feito. Nós, como povo do Senhor, adoraremos ao Senhor. No dia do Senhor, o dia que deve ser mais desejado, o culto ao Senhor, que deve ser objeto de profundo desejo no nosso coração, permeado de expectativa e de alegria transbordante, e isso traz grandes implicações para nós. E a primeira dela que nós vemos é que nós nunca devemos mudar o culto para agradar os homens.
Afinal, nós vimos que no culto veterotestamentário não tinha nada de atraente aos olhos. Nenhuma atração humana era feita para agradar os homens, e apenas Deus estava no centro de tudo. Mas em uma sociedade como nós vivemos hoje, em que os homens têm retirado Deus do culto e colocado os próprios homens, nós precisamos ter muito cuidado para que nós não nos enganemos. Afinal, cada dia que passa, o que nós vemos ao nosso redor é uma igreja que busca agradar homens e não a Deus. São igrejas onde a pregação é mudada, afinal, falar de pecado, falar de sacrificar por Cristo, falar de abrir mão da própria vida para servir ao Senhor, falar que nós temos que disciplinar nossos filhos como a Bíblia ensina e não como nós queremos, falar que os maridos têm que amar a sua esposa como Cristo ama a igreja, se sacrificando por ela, falar que nós precisamos fazer culto doméstico na nossa casa todos os dias, falar que Deus nos ensina a como nos relacionarmos com as pessoas, a como ganharmos dinheiro, a como devemos gastar dinheiro, tudo isso é chato. Falar disso hoje em dia é chato. Falar disso hoje em dia traz engodo para as pessoas. Então, no lugar disso, o que a gente precisa é passar a mão na cabeça. O que a gente precisa dizer para as pessoas que elas são boas e que cada um pode viver como o seu coração manda. E isso é muito confortável, não é verdade? E isso atrai gente. Vamos fazer isso para atrair gente. Nós chegamos ao ponto em que o melhor pastor hoje para muitos é aquele que faz a igreja rir. O melhor pastor não é aquele que faz a igreja sair pensando nos seus pecados, sair louvando a Deus por sua graça e misericórdia, sair entendendo que é miserável pecador, mas tem um grande Salvador, mas sim aquele que faz as pessoas irem para o culto, saindo da igreja dizendo assim: foi top, foi divertido demais. Nós vivemos em dias assim, e os nossos dias são cumprimento daquilo que o pregador puritano Charles Haddon Spurgeon bem disse há mais de 100 anos atrás: chegará um dia em que no lugar de pastores alimentando as ovelhas, haverá palhaços entretendo os bodes. Chegará o dia em que no lugar de haver pastores alimentando as ovelhas, haverá palhaços entretendo os bodes. Você consegue perceber que o que Spurgeon falou se cumpriu? É o que nós temos hoje. E nós não podemos cair nessas mentiras, meus irmãos. O sangue dos animais revelava quão sério era o nosso pecado, é o nosso pecado. Mas também revelava que apenas Cristo poderia nos perdoar. Era isso que era exposto no culto. Era assim que o povo vivia. Você tem ideia que era assim que as crianças vinham? Imagina o pai levando a criança para o culto nessa época. Se fosse hoje, a gente diria o quê? O que é que os especialistas do nosso tempo diriam? Você vai deixar a criança louca, não é? Ela não está pronta para isso. Ela vai ver o animal morrendo, nossa. Você diz, isso é um absurdo naquela época, mas acontece isso hoje, não é? Fala que as crianças vão ficar no culto. Você é louco. Elas não têm capacidade para isso. Que radical. A pedagogia condena isso. Queridos, nós nunca podemos abrir mão de uma pregação fiel, a qual anuncia verdadeiramente o Evangelho, a qual nos deixa nus, mostrando nossas mazelas, nossos pecados. Nós nunca podemos abrir mão de um Evangelho que nos veste não com a nossa couraça de justiça, mas com a couraça de Cristo. Nós nunca podemos abrir mão de um Evangelho que nos ensina que nós devemos agradar somente a Deus e não aos homens. Portanto, tenhamos muito cuidado para que nós não caiamos no engano de qualquer homem que seja, que queira mudar o culto ao Senhor. Não caiamos no engano daqueles que acham que podem mudar o ambiente de culto para agradar as pessoas, o que virou coisa normal também hoje. Vamos pintar a igreja de preto. Vamos colocar um sofá no púlpito. Vamos dar uma ideia que as pessoas estão em casa, aqui é a nossa casa. É a igreja que é casa. Vamos colocar uma árvore de Natal no púlpito. Vamos decorar os púlpitos com cordeirinhos na época de Páscoa.
Vamos transformar as igrejas parecidas com boate, porque os jovens gostam. Vamos segmentar as áreas da igreja, criando agora vários locais de culto. Aqui são os jovens, aqui são as crianças, aqui são os adultos, aqui são os idosos. E cada público agora vai ter seu culto particular e exclusivo na linguagem deles. Queridos, por aí vai, não há limite na criatividade do homem para produzir falsos cultos onde Deus não é adorado. Guardemos o nosso coração dessas mentiras. Lembremos, como nós lemos hoje, no livro de Êxodo, que é Deus quem nos ensina sobre como Ele deve ser adorado. É Ele que nos diz quais são os elementos de culto, e o culto do Senhor é simples. Nós nunca podemos mudar 1 milímetro do culto, visando agradar os homens. Também não caiamos na cilada de acharmos que se não fizermos algo diferente, as pessoas não serão atraídas. Primeiramente, porque nós não precisamos de igreja cheia de pessoas. Esse discurso parece ser muito estranho ao que a gente vê hoje ao nosso redor, não é? Mas eu quero dizer, o pastor de vocês está falando isso para vocês. Nós não precisamos de igreja cheia de pessoas. Nós não precisamos disso. Nós precisamos de uma igreja cheia de verdadeiros servos de Deus. E não cheia de pessoas. Nós precisamos de um local onde o povo de Deus se reúne, e não onde o show é feito e bodes são atraídos. Essa é a primeira coisa pela qual nós não precisamos mudar o culto para agradarmos as pessoas, para atrairmos as pessoas. E em segundo lugar, nós não mudamos o culto para agradarmos as pessoas, para atrairmos as pessoas, porque os meios que o Senhor nos deixou, nos ordenou em sua palavra, eles são suficientes. As Escrituras sendo fielmente pregadas são suficientes, meus irmãos. Louvores verdadeiros, teocêntricos, que tem Deus no centro, sendo cantados, são suficientes. Os sacramentos sendo executados, batismo e ceia fielmente, são suficientes. A comunhão dos santos é suficiente. Os elementos que o Senhor ordenou para o culto são suficientes. Porque é assim que o Senhor tem sustentado o seu povo durante milênios. E é assim que o Senhor há de continuar a fazer. Mudar os elementos de culto para atrair as pessoas é vender o evangelho para atrair bodes. A palavra de Deus é poder de Deus para a salvação de todo o que crê. E é ela sendo pregada que muda corações e que atrai o povo de Deus. Nós não precisamos de baboseiras. Nós não precisamos andar na sabedoria de homens. Nós somos chamados para andarmos na sabedoria do Senhor e não na invenção de homens caídos que recebem sugestões de Satanás. Outro aspecto que nós precisamos atentar é que estarmos na casa do Senhor é motivo de alegria. Nós nos alegramos juntos com nossos irmãos, celebramos juntos a nossa redenção. Nós nos alegramos na presença de Deus. Nós hoje ouvimos e fomos exortados pelo Senhor. Nós somos consolados por Ele. Nós somos encorajados por Ele no culto. Nós sabemos que nossos irmãos que estão ao nosso lado lutam com as mesmas mazelas, têm o mesmo Redentor, caminham para o mesmo céu. Portanto, meu irmão, eu quero pastorear o seu coração pela palavra de Deus hoje, te dizendo que não importa a sua situação, o melhor lugar que nós temos para estar é na casa do Senhor. E como nós precisamos cuidar do nosso coração com isso, sabe por quê? Diga para mim que você nunca sofreu com isso. Às vezes nós estamos tristes. Nós viramos e dizemos assim: eu não vou na igreja hoje. Eu estou triste demais. Eu não estou bem hoje. Eu vou chegar lá chorando, as pessoas vão me ver. Eu não posso parecer assim. Veja, você sucumbe ao temor dos homens. Você acha que é melhor ficar triste na sua casa. Às vezes nós estamos de luto. Morreu um familiar nosso.
E nós entendemos, é tempo de chorar, é tempo de ficar em casa, é tempo de lamentar, é tempo de se trancar no quarto. Eu não vou à igreja, porque eu estou de luto, me respeitem, por favor. Às vezes nós estamos ansiosos, preocupados com o dia de amanhã, com as atividades que nós temos para fazer, e nós paramos e dizemos, eu não posso ir ao culto, eu tenho que fazer algo pelo dia de amanhã. Quando a Escritura diz, basta cada dia seu próprio mal, como nós lemos hoje. Quando a Escritura nos diz que no momento de luto, o Espírito de Deus é o Consolador. Quando a Escritura nos diz que quando nós estamos tristes, nós devemos nos alegrar no Senhor. Você consegue perceber essas mentiras que entram no nosso coração, que tomam a nossa alma e que nos afastam daquele que é o remédio para a nossa alma? Querido, vir ao culto é o tratar na nossa alma pelo Deus Todo-Poderoso que nos fala na sua palavra, que restaura a alma. Não se engane com essas mentiras de Satanás. Nos momentos que você estiver triste, ansioso, preocupado, de luto, ou sofrendo qualquer outro tipo de coisa, esse é o momento que mais você precisa estar na igreja. Que mais você precisa servir ao Senhor. Que mais você precisa se lançar nos braços do Senhor e dizer, me ampara, Deus, porque eu não consigo andar só. E é isso que o Senhor faz conosco aqui. Ele nos ampara pela sua palavra, Ele nos ampara pelos meios de graça, batismo e santa ceia. Ele nos ampara pelo meio de graça da comunhão dos santos, quando o irmão nos abraça e diz, eu vou orar por você. O Senhor usa tudo isso para transformar a tristeza em alegria, para transformar a angústia em paz, para transformar luto em esperança. É por isso que nós temos vários homens, nas mais diversas situações, caminhando para a casa do Senhor. Deveriam haver lutados, deveriam haver homens preocupados, deveriam haver homens sofridos. Nós temos vários tipos de homens, mas os peregrinos cantavam, alegrei-me, quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Assim precisa ser na nossa vida. O Senhor aplica a sua palavra ao nosso coração e nos abençoe. Queria convidar você a ficar de pé. E a nós cantarmos ao Senhor em resposta